Olá, seja muito bem-vindo ao Coletivo, ao programa semanal de entrevistas da TV Unifev e a afiliada TV Brasil. O nosso bate-papo de hoje é com um público muito querido aqui pela rádio, pela TV Unifev. Alguns chamam de idosos, outros de terceira idade e outros de melhor idade. Então, simplificando, é para essa galera aí de 60 anos ou mais. É sobre isso que a gente conversa aqui hoje. A minha primeira convidada é a assistente social Nilza Moreira Alves, que é da Secretaria Municipal de Assistência Social aqui de Votuporanga. Nilza, muito obrigada pela sua presença. Imagina, obrigada, eu que agradeço. A gente vai falar com a Nilza sobre as ações que o Poder Público oferece, né, para esse pessoal. E também eu vou falar aqui hoje com outras duas pessoas. Eu vou falar com o representante da Secretaria de Esportes, com o Johnny, para ele nos contar um pouquinho sobre as atividades esportivas para esse pessoal. Então, tem muitas atividades bacanas em toda a cidade. Então, fique ligadinho com a gente para você saber mais sobre isso. E, por último, eu falo também com a advogada Ellen Giacomini Casale. Ela é especialista em direito dos idosos e ela vai falar um pouquinho com a gente sobre esse assunto também, sobre a legislação, os seus direitos, os seus deveres. Nilza, vamos lá então, muito obrigada mais uma vez, seja muito bem-vinda. Vocês têm, na secretaria, né, vocês têm esse público como um dos focos de atendimento e vocês têm um panorama de como está, números até, de qual é a população acima de 60 anos em Votuporanga? Sim, Fabíola, nós temos pouco mais de 96 mil habitantes, segundo a estimativa do IBGE de 2021. Dessa população, em torno de 19,7% é população idosa, já é uma população envelhecida, com 60 anos ou mais. Isso gira em torno de 19 mil pessoas, aproximadamente. Então, a gente tem um público muito grande de idoso no município de Votuporanga. E a prefeitura, o prefeito tem um olhar muito sensível para essa população. Então, assim, na assistência social, a gente tem vários serviços para atender essa população idosa. Eu queria que você relacionasse para a gente quais seriam esses principais serviços de apoio, né, a esse público. Sim, nós temos o serviço de convivência e fortalecimento de vínculo para a pessoa idosa. Esse serviço, ele é ofertado nos Centros de Referência de Assistência Social, que a gente conhece como CRAS. Né? Que tem em vários lugares da cidade, nós né? temos 4 unidades, temos uma na região norte, uma na região sul, leste e oeste. Tá. Nós temos um centro de convivência do idoso, que fica ali, que é o Walter Guersch, fica ali no fundo do Açari, que aí é uma unidade que atende especificamente o idoso. Nós temos o serviço de proteção social especial para idosos e suas famílias no Centro Dia do Idoso, que é o CDI, que é um local que o idoso vai e passa o dia todo lá com a gente. Ele tem por objetivo diminuir a sobrecarga de trabalho para que a família possa ter condição de trabalhar, ou aquele que tem cuidador, diminuir a sobrecarga dos cuidados para esse cuidador. E hoje a gente vem assim, vendo muito a questão de idoso cuidando de idoso. Como a taxa de natalidade diminuiu muito e o envelhecimento tem aumentado, acentuado muito nos últimos anos, a gente tem visto muitos idosos cuidando de idosos. Então, assim, os serviços, ele vem para dar um amparo, ajudar na diminuição da sobrecarga de trabalho, dependendo da situação, na situação de centro-dia, e um espaço para eles conviverem, com o objetivo de ter uma vida saudável, uma vida ativa, que é considerada pela Organização Mundial de Saúde o envelhecimento ativo, né? Com pessoas sendo incluídas na sociedade, com participação ativa. Então, assim, os nossos serviços vêm de encontro a isso. Esses lugares proporcionam lazer, ocupação, convivência, porque eles, nessa idade, geralmente ficam muito em casa, né? Então, assim, esses espaços são importantíssimos, porque eles convivem, eles têm amizades, eles passeiam, eles... E todo mundo pode ter acesso, Nilza? Toda a população pode ter acesso a essa população idosa? Sim. O Centro-Dia do Idoso, que fica o dia todo, tem as regras, tem os critérios, né? Mas o serviço de convivência, qualquer pessoa pode estar procurando, pode estar
participando, pode estar participando. Nós vamos, inclusive, deixar aqui os contatos da Secretaria de Assistência Social, né, para o pessoal de casa interessado, né, em ter acesso a esses serviços que realmente são muito interessantes. A Rádio TV Unifeb sempre acompanha as atividades desenvolvidas, então realmente é muito legal e ajuda bastante. Vocês também têm um projeto, Programa Viver, Nilza. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre ele. Nós temos o Programa Viver e nós temos ainda as parcerias com as organizações da sociedade civil. Então, o Programa Viver, ele é um programa que ele visa a questão de saúde, de inclusão digital, que são os pilares, e ele visa a participação social e incluir mesmo o idoso na sociedade de forma digital. O público-alvo dele hoje é as pessoas que participam do serviço de convivência do centro do CCI, né, Centro de Convivência do Idoso. E aí as aulas de informática, de como mexer com o celular, essas coisas, está ali na sede da secretaria, que fica na Avenida do Açarim. Então, o pessoal tem grupos, né, tem os dias da semana de cada um, aí eles vão até a secretaria, eles se deslocam até a secretaria e eles participam de aulas de orientação. Aí eles entram nas redes, aprendem a usar as redes sociais, as mídias aí, para poder... Isso é muito legal, ter um envelhecimento aí ativo, participativo. Não tem idade para isso, muito, né, Nilza? Não tem idade. Tem. E às vezes até rejuvenesce, né, um pouco, né? Com certeza, eles gostam muito, são apaixonados. Super. Vocês também dão apoio na questão da aposentadoria, me parece, né? Explica um pouquinho sobre isso. Aí nós temos o BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social. Então, ele é um benefício de um salário mínimo para o idoso com 65 anos ou mais, com renda mensal de até 1/4 de salário mínimo e que durante a sua vida não contribuiu. Então, não tem uma previdência privada, uma previdência participativa. Entendi. Aí, esse idoso tem esse benefício de assistência social, né? Tá. Para ter uma renda na velhice, para poder contar com recurso financeiro aí, né? Depois de uma vida de trabalho, a gente parece que não, mas é muito comum as pessoas trabalharem uma vida e trabalha de forma precarizada e chega na velhice, não tem uma carteira assinada, não tem tempo de contribuição. Então, a assistência social, né, desse direito, né? Isso. E aí a assistência social tem esse benefício de um salário mínimo para a pessoa idosa. E aí quem tiver interessado em mais informações sobre essa questão também pode procurar a Secretaria de Assistência. Pode procurar os Centros de Referência de Assistência Social. Os CRAS, que a gente tem em todos os territórios. Então, o CRAS mais perto da sua residência, então pode te dar mais informações sobre esse benefício, né? Muito interessante mesmo. Nilza, vocês também acompanham casos de denúncias de idosos, maus tratos? Como é feito esse acompanhamento pela Secretaria? Sim. A gente recebe denúncia direto do canal de denúncia, né? Do Disque 180, enfim. O Conselho Municipal do Idoso também recebe denúncias. E o CREAS também. Muitas vezes, quando chega lá a pessoa e quer fazer uma denúncia, aí é acolhido. Mas assim, por telefone não. Mas se de repente a pessoa chegou lá, precisa de uma orientação, quer fazer uma denúncia, aí essa pessoa é acolhida. Então, o CREAS é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social. Tá. E ali eles desenvolvem um trabalho também com esse idoso que sofre uma violação de direito, que sofre violência. Aí vem encaminhado pelo judiciário, vem encaminhado por delegacias, e aí é feito um trabalho ali para garantir a proteção desse idoso. E esse idoso, se ele chegar numa condição que ele não tenha um familiar, ou que esse familiar ele não tenha vínculos, a gente verifica toda essa situação, se não tem mesmo essa rede familiar, se não tem um outro apoio que ele possa contar. Aí a gente tem os serviços de institucionalização, que é o acolhimento institucional para a pessoa idosa, que hoje a gente tem parcerização com os 3 lares de Votuporanga, que é o Lar Viver Bem, o Lar São Vicente de Paulo e o Lar do Velhinho. Então, o Lar
São Vicente de Paulo atende ambos os sexos e os outros 2 lares atendem só o sexo feminino. Tá certo. E aí é feito toda essa questão de verificação, de atendimento, de garantir a proteção social que esse idoso precisa, é feito ali pelo CREAS, quando há uma violação, uma violência, né? Tá certo. Uma situação de abandono, de negligência, aí passa pelo CREAS, o CREAS por meio de um serviço específico ali para famílias e indivíduos, aí eles fazem esse atendimento, faz esse acompanhamento e, se necessário, aí faz todo o acompanhamento e o encaminhamento, né, para direcionar para um acolhimento institucional, que é o que a gente chamava de asilo antigamente, né? Sim. Mas hoje essas unidades são muito preparadas para atender esses idosos, não é um lugar de despejo de idosos, são lugares que têm uma equipe técnica qualificada também para ofertar esse serviço. Essa equipe técnica oferece todo o suporte diário que essa pessoa precise, venha precisar. Então, assim, eles têm atividades diárias, eles não ficam ociosos, tem atividade de dança, tem atividade de passeio, tem roda de conversa, então assim, tem várias atividades que eles convivem também, não é uma coisa que é colocado lá e deixado lá. Então assim, a gente tem uma preocupação muito grande de ter ofertas para que essa população tenha uma qualidade de vida em Votuporanga boa. É isso mesmo, Nilza. E o poder público tem bastante responsabilidade nisso, e a gente trouxe aqui, então, essas informações da Secretaria de Assistência Social. A gente vai continuar esse bate-papo depois falando um pouquinho sobre esporte e também direitos dos idosos. Nilza, muito obrigada pela sua presença aqui hoje, foi muito esclarecedor. Muito obrigada, viu? A gente deixa mais uma vez aqui os contatos da Secretaria de Assistência Social para você de casa que se interessou em algumas dessas atividades. A gente volta daqui a pouquinho no próximo bloco, não saia daí. Estamos de volta então com mais um bloco aqui do programa Coletiva, hoje voltado para esse público da melhor idade, né? As pessoas acima de 60 anos. A gente está falando um pouquinho aqui sobre as atividades oferecidas em Votuporanga para esse pessoal, e também no próximo bloco a gente vai conversar com uma advogada sobre os direitos dos idosos. Então fique ligadinho com a gente. Agora aqui comigo o chefe de divisão de esportes, Jonathan Dias da Silva, também conhecido como Johnny, né? Muito melhor assim, Johnny. Ele também é representante aqui da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. Johnny, muito obrigada pela sua presença. Obrigado, é um prazer estar aqui. Tá certo, Johnny. Conta um pouquinho pra gente, né? A gente fala sobre esporte, né? Esporte que é saúde, significa saúde, e é para todas as idades, não é isso, Johnny? Isso mesmo. A prefeitura, né, sempre teve a fama, né, de investir muito em esportes e não tem sido diferente nessa gestão. Temos vários complexos com várias modalidades, provavelmente aproximadamente 26 modalidades esportivas diferenciadas, atendendo toda a comunidade. E todas as idades, né? Inclusive, aqui só fazendo um parênteses, né? A Secretaria de Esportes, ela oferece atividades para crianças, para jovens, adultos também, né? Isso, começamos desde 4, 5 aninhos até a melhor idade. É isso mesmo. Para todo gosto, para todas as modalidades, quem quiser, estiver disposto, a gente está lá de braços abertos. Tá certo, Jane. Agora me fala sobre esse pessoal da melhor idade. Quais são os espaços, primeiro, quais são os espaços distribuídos em Votuporanga para atender esse público? Para a melhor idade, a gente tem, primeiro que é o nosso carro-chefe, seria as aulas de hidroginásticas, que hoje a gente tem espalhado, bem dizer, pela cidade, né? Eu pego o setor do Poço Bom, né, que é lá no Mário Covas, a gente tem 2 piscinas lá, aquecidas, para aulas para eles. A gente tem lá no Vitor Hugo, lá nas Paineiras, a gente tem mais 2 piscinas lá, aquecida também, coberta. A gente vai ter também aqui no Lanchopão, na quadra, a gente tem aulas ali de vôlei adaptado. E a gente vai ter lá no Savério, que é a sede da secretaria, a gente tem aula de introdução ao Pilates, aula de alongamento, e a gente tem um espaço aberto lá para tênis de mesa, para dominó, buraco, jogo de cartas, sabe? E a gente tem também... Para quem não sabe, desculpa te interromper, o Savério é anexo à cidade universitária, anexo não, atrás da cidade universitária, né? Na frente ali da Arena Plínio Marinho. Isso mesmo. E por último a gente tem o ginásio Jurandir, que é ali na Vila América, que é onde a gente tem ali aulas de alongamento.
Sim, legal. Então, quer dizer, espaço na cidade toda. E são gratuitas essas atividades, Sim, Johnny? sim, todas aulas gratuitas. A gente tem também aula de natação no Luiz Carlos Toloni, que é aberto ao público adulto, mas a gente também é aberto à terceira idade. A gente tem professor lá que atende também, desde adulto, idoso, não tem essa separação. Johnny, importante a gente explicar que as turmas, algumas são mistas e outras são especialmente para o pessoal acima de 60 anos. Isso mesmo. A gente tem essa diversidade, né, mas os dois podem caminhar juntos. Nossos professores são preparados, né, tanto para atender o público adulto, tanto para atender a melhor idade. E essas atividades são gratuitas, abertas a toda a comunidade de Votuporanga, a todos os idosos de Votuporanga? Sim, todos, aberto a todos podem praticar as atividades. Esse pessoal que participa das atividades de vocês, eles também participam de competições oficiais e vão em busca de premiações? Como é que está isso hoje? Sim, a gente tem uma galera lá muito empenhada. A gente tem um exemplo como os Jogos da Melhor Idade, que esse ano a gente competiu lá em Araçatuba. Foi um momento muito legal porque foi aquele distanciamento da pandemia, né, e um novo recomeço, né, com as atividades, com as modalidades. Então a gente foi lá disputar e foi um momento eles distraírem, né, porque é um momento tão difícil, complicado para todos nós, né? Sim. E foi um momento muito legal. E aí ano que vem tem de novo? O ano que vem tem de novo, a gente já está até treinando já. Para o ano que vem a gente ir melhor ainda. Vocês buscam esses melhores atletas nos espaços? Como é que é isso? Então, é feita as turmas de treinamento, né? Aí os idosos vão lá, né, se inscrevem, né? E a gente começa a treinar e o pessoal vai se destacando, né? Que tem um público que ele só quer ir lá para divertir, brincar, mas tem um público que já é mais competitivo, que eles querem ganhar, quer medalha. E aí a gente acaba levando o pessoal que realmente quer ir, mas não proíbe do pessoal ir lá brincar, se divertir. Tá certo, Johnny. Para o pessoal que está nos assistindo, nunca praticou esporte, gostaria de começar a praticar esporte independente da idade. Toda a idade está em tempo ainda, né, Johnny? Sim, não há tempo a perder. Faz bem para a saúde, né? Dá maior longevidade, né? E é o que tem de mais significativo para a nossa saúde. E os professores, eles estão aptos a ensinarem, né? Independente se a pessoa teve experiência com aquele esporte ou não. Então, querendo começar, os professores estão ali à disposição. Sim, a gente tem casos de pessoas, né, por ter uma certa dificuldade quando pequeno, né, não teve oportunidade e hoje, graças a Deus, nós temos, né, a prefeitura fornece, né, várias modalidades aí que te recebe, te ensina e vai te aceitar do jeito que você é, desde com um nível de habilidade lá em cima, quanto nível baixo. Tá certo, Johnny. Para encerrar, então, me conta como fazer para participar. Hoje a gente tem a sede da secretaria, que é de frente à Arena Plínio Marim, né, que é o Savério Maranhão. Pode ligar lá no 17 34 26 1200, que a gente passa todas as informações certinhas, onde ir, quais os complexos, os horários. E a gente está disposto a atender todos. Tá joia, Johnny. Muito obrigada pela sua presença aqui hoje, pelas suas informações. De nada, obrigado a vocês. A você de casa, então, fica essa dica, hein? Esportes em Votuporanga, em diversas praças esportivas espalhadas pela cidade e totalmente gratuito, né? Vamos nos movimentar, não tem idade, né, para começar. Muito obrigada pela sua participação nesse bloco. A gente volta no próximo bloco, então, com a advogada Ellen Giacomini Casale. Ela vai falar sobre direitos dos idosos. Informações super importantes, então continue com a gente. Estamos de volta com mais um bloco do programa Coletiva, continuando esse assunto super importante que é o cuidado com os nossos idosos, a qualidade de vida das pessoas acima de 60 anos. E eu recebo aqui hoje, então, a Ellen Giacomini Casale, que é advogada, professora do curso de Direito da Unifev, mestre em Direito também. Ellen, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço pelo convite. É um assunto realmente muito fundamental, né, Ellen, falar sobre os idosos, né? E o que seria considerado uma pessoa idosa pela lei? O idoso é toda pessoa com 60 anos, né, completos, acima de 60 anos. Então, ele tem um tratamento especial, né, uma atenção especial a partir desta idade. E nós temos também, dentro da própria lei, um tratamento prioritário para os maiores de 80 anos, onde ele tem uma atenção especial,
né? Não que não já esteja dentro da lei, dentro desses 60 anos, mas que aqui ele tem um tratamento diferenciado, voltado mais à agilidade no atendimento, à saúde e outras prioridades. É interessante, eu não sabia dessa diferença dos 80, muito legal. Quais seriam então, Ellen, como seriam definidos os principais direitos da pessoa idosa? Os direitos do idoso são os direitos fundamentais, né, de toda pessoa, mas aqui o que há, né, efetivamente resguardado é o direito à vida, o direito à saúde, o direito à habitação, o direito à seguridade social. São todos aqueles direitos fundamentais que vão garantir dignidade a esta pessoa. E como você analisa, na atual conjuntura, né, a garantia de direitos à pessoa idosa? Olha, nós temos uma legislação que ela respalda tudo isso, né? Ela garante que se cumpra todos esses direitos. No entanto, a gente sabe das dificuldades de implantar, né, de aí pôr que em tá, prática, né? Uma coisa é o papel, outra coisa é a prática, essas né? circunstâncias, sim. Se a gente pensar, né, a questão do atendimento à saúde, a questão da habitação, né, especificamente. Então, ainda estamos caminhando, vamos dizer assim, né? Infelizmente, a gente sabe que crimes são cometidos contra pessoas idosas, né? No seu conhecimento, na sua análise de mercado, de pessoas que você acompanha, quais seriam os crimes mais comuns praticados contra esse público? Infelizmente é uma realidade, né? Mas o que nós temos que são mais comuns dentro daqueles que são elencados especificamente aí dentro da legislação, nós temos o abandono, os maus tratos, a violência psicológica, a tirada, né, da autonomia. A gente fala, tira a autonomia do idoso, né? Aquele idoso, é lógico que o idoso que é plenamente capaz, que ainda está lúcido, né? Ele tem o direito de cuidar das coisas dele, de ter, né, esse cuidado, de continuar cuidando da vida dele. E normalmente ele é vítima, né, de uma violência psicológica em que a família acaba tirando, né, essa autonomia. Então, tira os créditos, os benefícios, toma cartão de crédito, toma cartão de recebimento do próprio benefício previdenciário que ele tem. Então, essas são as formas mais comuns que nós temos. Tá certo. De quem é a responsabilidade pelo idoso, Ellen? Eu acho que é uma pergunta muito comum que todos fazem. E até quando um idoso ele pode morar sozinho? Existe um limite de idade autorizado? Como é que funciona isso? Não, na verdade, o que vai determinar isso, né, é a condição de vida dele, a condição da autonomia dele, a possibilidade que ele... A autonomia que, né, ele ainda... Ele faz as próprias coisas, ele cuida, ele tem lucidez, né, para lidar com as coisas do dia a dia, para gerir a sua vida, né? Enquanto ele tem plena lucidez, enquanto ele tem uma boa locomoção motora, enquanto ele tem condições de se cuidar, né, independente da idade, não teria problema nenhum. O que se destaca aqui, né? Que momento que eu preciso cuidar, né? E quem é que tem que cuidar? Isso. Inicialmente, é lógico que a família que é o suporte nessa circunstância, né? Então, a família tem que estar dando esse apoio necessário, esse cuidado necessário. Ainda que ele esteja lúcido, né? Mas é uma pessoa que mora sozinha, é lógico que a família tem que estar ali mais próxima, né, acompanhando essa rotina diária, porque é justamente esta rotina diária que vai ser possível identificar o momento em que ele não pode mais ficar sozinho. Ou seja, ele começa a apresentar alguns sinais, né, a gente fala em sinais, em que ele já não consegue mais, não tem mais aquela plena capacidade, né, de lucidez ali de ficar sozinho. Ou seja,
ele fica esquecido, ele vai fazer alguma coisa, ele cai, ele já não tem mais... Esquece o fogão ligado. Isso, isso é um dos primeiros sinais, né? Já começa a esquecer as coisas fora. Então, é isso que vai determinar o momento em que ele não pode mais ficar sozinho. Mas enquanto ele tem toda esta habilidade, tanto mental como motora, né, não tem problema. É lógico que a família tem que estar o mais próximo possível. Com certeza. Se esse idoso ele tiver filhos e outros familiares, ele pode mesmo assim ser encaminhado para lares de acolhimento? Aqui nós temos várias circunstâncias, né? Tá. Que situação, para ele ir para este lar, né, normalmente... Enquanto ele tem essa habilidade motora, essa habilidade, essa lucidez, não justifica, né, inicialmente, porque é que ele iria, até mesmo porque ele poderia continuar morando sozinho, não tem problema nenhum. O que a gente identifica é que, a partir do momento que a pessoa começa a perder essa habilidade e ela precisa um pouco mais da família, há a necessidade de verificar se essa família tem condições de cuidar dele. Porque... se a família não tem uma condição, né, para poder cuidar, não só uma questão financeira, mas uma questão mesmo de cuidado, de tratamento, ele depende de alguns cuidados especiais, a pessoa que já fica acamada, alguma coisa nesse sentido. Então, é um pouco mais difícil, né, para cuidar. Se a família dispõe de cuidadores para ficar na casa, perfeito, vai cuidar na casa. Agora, se não há esta possibilidade, ele pode ir sim, independente da questão familiar, né? Porque aí, até mesmo porque quando ele fica acamado ou quando começa, né, a apresentar sinais um pouco mais graves aí com relação a essa sua capacidade mental, a família às vezes não tem a paciência necessária do cuidado. E aí é onde surgem, né, os casos de maus tratos, abandono, né? Então, esse acompanhamento, né, a qualquer momento não teria problema nenhum, né? Mas ele ficar enquanto ele tem lucidez. A partir do momento que ele começa a apresentar algum sinal e se a família não tem condições de cuidar, ele pode ser direcionado, sim. Tá certo. Agora, uma outra questão é quanto aos planos de saúde, né? A gente sabe que a assistência à saúde é uma das maiores necessidades, né? Conforme o avançar da idade. Só que a gente sabe também que conforme esse avançar da idade, o plano de saúde ele fica mais caro, sim, né? Os valores aumentam muito de acordo com a idade. O que diz a lei sobre isso tudo? Nós tivemos uma decisão extremamente importante com relação aos planos de saúde, né? Justamente por conta dessas questões do aumento, né? Porque o aumento do valor do plano de saúde, ele tem o aumento que é a inflação, vamos dizer assim, do ano e mais as faixas. A lei, ela estabelece que a partir dos 60 não poderia ter esse aumento por faixas, né? A partir dos 60 anos. Com relação ao idoso. Mas aí o que aconteceu, né? Os planos de saúde começaram a repassar esses aumentos por faixa a partir dos 58, 59 anos. Já esperando que a partir dos 60 eu não posso mais. Mas, justamente por esse julgamento, eles estabeleceram alguns critérios, né? Então, contratos que já estavam autorizados a ter aumento, pode continuar subindo por faixa ou não, limitado a essa idade, e qual é o valor, né? Estabeleceram como um percentual, um parâmetro até quanto eu poderia subir. Então, fica muito atrelado às condições dessas contratações iniciais, mas, em regra geral, né, esses aumentos vão até os 50, até os 59. Até os 59, O 60 não poderia mais, mas é uma informação importante. É uma informação importante. O que tem acontecido é o que a gente vê, né, os 58, 59, pois eles encarece subindo, muito. Encarece Demais. E quanto à aposentadoria, Ellen, também, é claro, é uma necessidade, é um direito, né? Nós temos muitas queixas ainda sobre a lentidão dos processos, né? De liberação, de autorização dessas aposentadorias, enfim, de avaliação. Você tem informações sobre esse prazo médio dos processos? Olha,
O que a gente tem, assim, constatado, né, infelizmente, os processos são longos, são demorados. Nós temos tanto na devolutiva do INSS, diante dos pedidos administrativos, assim como com relação aos processos judiciais. Nós tivemos a alteração aí com relação ao local de ajuizamento, né, a nossa... Especificamente aqui na nossa localidade, esses processos tramitam perante a Justiça Federal, que fica na competência da Justiça Federal de Jales, né, a qual nós pertencemos aqui, e está tudo muito lento. Tá? A pandemia acabou atrasando também? Também foi um fator, mas a outra questão que nós temos é o aumento, o acúmulo de processos, né, em uma localidade. E a questão de contingente mesmo, de julgamento, demora no trâmite processual, infelizmente. Você tem uma média, uma noção de quanto tempo tem demorado? Olha, desde que foi para a Justiça Federal, em Jales, nos últimos 3 anos, numa média, esses processos ainda estão em andamento. 3 anos ou mais, né? Ainda estão em andamento. Então... nós temos o quê? Uma expectativa aí de 5 anos, 4 anos, pelo menos. Ainda não podemos falar em prazo médio, né? Mas nessa primeira análise, assim, o que nós temos são circunstâncias, processos que foram ajuizados dentro dos últimos 3 anos. Ainda não temos processos, um volume, né, de processos assim que posso falar, não, está julgando, está bem lento. Essas pessoas que estão nos assistindo estão com esses problemas. Você teria alguma recomendação, algum conselho? O que o Judiciário fez, né? Eles têm adotado algumas medidas para agilizar o andamento processual, tá? Tem buscado aí vários meios para ver se consegue, né, dar um impulso aí para solucionar essas questões. Porque neste momento que a gente pede aí é paciência, né? Porque realmente não tem uma posição assim, não, vai resolver-se isso, né, tão rapidamente. Ellen, e quanto às responsabilidades do poder público para com a pessoa idosa, quais seriam as definições disso? O poder público, ele entra nas mesmas obrigações com relação ao idoso. Ele tem que promover meios, medidas através das suas redes, né, de assistência voltado ao idoso para garantir esses princípios fundamentais, né, os direitos fundamentais do idoso. Então, tanto na promoção aí da questão da saúde especificamente, né, o lazer, o transporte. Então, são várias frentes aí que ele tem essa responsabilidade, né, com relação a garantir a efetividade desses direitos. O transporte público hoje é acima de 60 anos? Isso, mas aí você fica... na verdade, nós temos lá a questão dos 65 anos, né? E nós temos essas variações, mas algumas legislações ficam a critério do município, o tanto que ele vai destinar, se ele vai aplicar ou não. Então, ela ainda fica condicionada. Tá certo. Em caso de desrespeito aos direitos dos idosos, para quem pedir ajuda? Esse próprio idoso, ele pode ligar, ele deve ligar para quem? Qual é a rede de apoio que a gente tem? E também para denúncias, né, de outras pessoas que percebem alguma situação. Nós temos o Ministério Público, né, é o grande guardião aqui desses direitos fundamentais. Ele atua nesse sentido, né? Então, ele que vai promover aí a abertura dos inquéritos, a abertura das ações civis públicas com relação aos familiares, se não houver o cumprimento desses direitos fundamentais com relação ao idoso. É lógico que em situações extremas, né, acionar efetivamente a polícia, e nós temos o Disque 100 também para denúncias. Disque 100? Disque 100 para denúncias com relação aos idosos. Ellen, para encerrar então esse nosso bate-papo super interessante, que tem levado muitas informações para o pessoal de casa, eu queria a sua análise sobre o Brasil. O Brasil está preparado para ser um país mais velho, um país com uma população mais envelhecida?
Na verdade, legalmente, ele tem se estruturado para isso e os poderes públicos, né, têm buscado, sim, dar uma efetividade às medidas, né, às garantias desses direitos. Mas ainda tem muito a ser feito. O caminho ainda é bem longo, nós precisamos de uma estruturação no sentido de efetivar esses direitos. E a efetivação desses direitos, Fabíola, como eu disse no começo, né, são os direitos fundamentais de toda pessoa humana. Então, ele vem num processo, né, evolutivo. Então, é lógico que a gente precisa trabalhar mais a base lá na educação, já para lidar com essas questões, né, ter um acesso melhor à questão da saúde, principalmente, né, o idoso, adotar políticas, vamos dizer assim, para dar um acesso, uma condição de vida melhor durante esta evolução, né, da pessoa em si, para que ele tenha realmente quando ele chegar na idade, né, considerado como idoso, ele tenha uma condição de vida melhor. Não adianta só a gente querer tratar lá o momento do idoso, né? Agora ele é idoso, como é que eu vou tratar, né? Então, eu acredito que precisa ser um processo, né, de condução dessa pessoa para que ele tenha a condição de ter uma vida, né, já na fase idosa, mais saudável, mais útil, que ele realmente, né, possa usufruir aí com dignidade. Mas estamos caminhando para isso. Eu acredito que temos longo caminho, algumas coisas árduas ainda pelo caminho, mas estamos caminhando assim. Tá certo. Para receber isso. Tá bom, então, Ellen, muito obrigada pela sua participação aqui hoje. Gostei muito do nosso bate-papo. Tenho certeza que esclareceu bastante o pessoal de casa. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. É isso, então. A gente manda um abraço a todo esse público que nos acompanha, né? A essa galera da melhor idade, da terceira idade, né? Que nem se enquadram tanto como idosos, né, Ellen? Muitos aí cheios de vida, cheios de saúde. Então, é isso que a gente deseja para vocês. Ainda mais saúde e felicidade. Muito obrigada pela sua companhia em nosso programa de hoje. A gente volta na próxima semana. Até lá!